Doutor Maurício, mais uma vez, 996259552, é o nosso telefone de plantão. Eu tenho o orgulho e o prazer de exercer a função de psicanalista clínico e também professor. Todo relacionamento na separação dói? Esta é uma pergunta que me fizeram e sempre me feito. Em toda separação existe uma dor? Primeiramente, sim. Esta dor é conforme a intensidade do conteúdo afetuoso? Às vezes sim, às vezes não, devido à subjetividade dessa própria interpretação afetuosa na história de cada um. Outras perguntas: quem sofre mais, o homem ou a mulher em uma separação? Precisamos entender que a separação, ela faz parte da vida. Algumas pessoas entram em nossa vida simplesmente por um tempo, algum tempo. A separação é tão real, referente à existência, que a vida nos ensina que nada dura para sempre. Ou seja, a morte já é uma separação. Mas nós estamos falando sobre a separação no conteúdo de afeto, tempo e espaço. A separação dói por alguns motivos. Primeiramente, a gente percebe que, conforme for a história de cada um no início de um relacionamento, pode produzir uma dor maior ou menor. Pode produzir uma dor maior ou menor. E a questão de quem sofre mais, no sentido quantitativo, são as mulheres. Mas no sentido qualitativo é o homem. O homem, no sentido quantitativo, sofre menos, mas qualitativo sofre mais. A dor de um homem se vocês nem imaginam um homem profundamente ferido, principalmente seu aspecto machista. Então o relacionamento dói por quê? Porque na verdade na vida tudo que se relaciona tem um desgaste natural. Aliás, não precisamos nem produzir relacionamentos. A coisa em si gasta. O tempo é o fator predominante no que se diz substancialmente a qualquer coisa, no sentido filosófico, ou coisa, no sentido gramatical, para que nós possamos saber que ele em si ou ela em si se desgasta. Fundamental entendermos. O relacionamento dói por quê? Porque quando nós iniciamos um relacionamento, a primeira coisa que nós imaginamos nas primeiras fantasias, inclusive começamos a relacionar pelas fantasias. Por quê? Nós criamos dentro de nós uma perspectiva de alguém ou de outro que seja igual a mim na minha concepção de desejo. Porque, na verdade, quando eu desejo alguém, quando eu desejo relacionar com alguém, a maioria das pessoas vão buscar outra pessoa conforme a sua concepção de desejo ou a imagem que ele tem de si mesmo, dos seus próprios. Isto já começa a esfacelar o relacionamento. Porque esta pessoa que você imagina que vai relacionar, ela não existe. É apenas uma concepção da sua cabeça. Como assim, doutor? É porque nós criamos dentro de nós uma pessoa que desejamos relacionar, essa pessoa sou eu mesmo. Imaginamos, eu vou procurar uma pessoa nessa característica, porque eu creio que eu preciso dessa característica. Então você começa a projetar no outro, nessas fantasias, o quê? Uma extensão do seu próprio desejo. Dentro dessa perspectiva já começa a primeira falha. Eu busco no outro aquilo que é a extensão do meu desejo, ou seja, vou procurar alguém que eu de forma fantasiosa proferi dentro de mim, e eu imagino que no princípio de qualquer situação, devido ter o calor da primeira paixão, ou calor hormonal, nós não percebemos defeito em ninguém. Já falamos sobre isso nas redes sociais, inclusive acompanho nas redes sociais, dr_Maurício_Ferraz_Abad, temos 1001 conteúdos sobre esse assunto. No início nós não percebemos, não há defeito no outro. Outra coisa dentro dessa perspectiva que não há defeito, nós imaginamos também do nosso poder narcisista, que nós temos o poder de transformar as pessoas.
dois fatores que começam o relacionamento a adoecer em si, e a tendência desses relacionamentos é machucar na separação. A separação machuca porque a primeira coisa que nós começamos a perceber é que existe o desgaste natural dentro de um relacionamento. A primeira decepção que você tem é que quando acalma-se o furor da tempestade, a paixão ardente, existe o processo que nós chamamos de psicoadaptação. O que é psicoadaptação? Era aquilo que eu desejava, eu já tenho. Quer ver o fenômeno da psicoadaptação num aspecto de relacionamento que é doentio? Antes de eu obter esses óculos, ele tem um valor. Eu vejo esses óculos, começo a me apaixonar por ele, tá? De repente eu luto, passo a saber o preço, todo mundo fala desses óculos e tal. De repente, enquanto esses óculos não me pertencem, ele tem um valor. Eu luto. Tá imaginando, homem, como você luta para conquistar as mulheres? E de repente, nessa luta, você imagina que usou o quê? Artimanhas ninjas numa perspectiva de homem, né? Aquilo que você nunca foi, você começa a ser para tentar conquistar. E o que acontece? De repente, quando esses óculos aqui passam a ser meu, existe na minha mente um comodismo sobre o desejo daquilo que eu tinha, um desejo realizado. Não há mais desejo, porque ele foi realizado. Vai surgir novos desejos por meio da fantasia. E existe a psicoadaptação, que esses óculos não têm valor para mim posteriormente. É a mesma coisa dentro de um relacionamento. Olha aqui, ó. Não vamos dizer que o ser humano que você relaciona seja uma coisa, mas às vezes ela se torna um objeto. Por que se torna um objeto? Porque nós colocamos nele ou nela esse conteúdo objetal. Esse conteúdo objetal. Então, esse desgaste violento que começa, a pessoa só vai perceber com o tempo o processo de psicoadaptação. Quer ver? Aquela pessoa que tinha um valor imenso, já não é mais. Aquela mulher perfeita nas questões de atender às carências afetuosas do homem. Aquele homem aparentemente perfeito, que estava pronto a atender às carências de insegurança da mulher. A mulher busca segurança, porque está ligada à figura masculina do pai, ou o homem busca afeto, que está ligado à figura feminina da mãe. É importante que você entenda isso. Inconscientemente está aí a ligação. E quando você começa a perceber que não é como você imaginou na sua fantasia, começa a ter angústia. E a angústia de um relacionamento desgastado é o primeiro passo de um sofrimento muito grande. Agora eu digo a você, o que é preferível? Sofrer de forma contínua ou uma cirurgia não anestésica para extirpar ou drenar o tumor que promove a dor, que é o próprio relacionamento? É uma pergunta. As pessoas às vezes vão imaginando o seguinte: não, já não está dando certo, eu vou tentar, aí começa a se decepcionar. E outra coisa, se machucam porque quando o relacionamento começa a se desgastar em si, ao invés dos relacionados ou relacionantes procurar ajuda, não, começa a tentar se resolver. A mulher começa a se reinventar de uma forma não sendo ela, o homem começa também a se reinventar não sendo ele, e o desajuste começa cada vez mais profundamente agravante. Como nós dissemos na questão dos óculos, a partir do momento do processo de psicoadaptação, a coisa em si, ou a coisa em si, o objeto em si perde o valor, a mesma coisa acontece. E por que a relação dói? É porque dentro dessa questão do sofrimento da própria relação, surge em nossa perspectiva o seguinte: separar. Como será a separação? Aí vem os mecanismos, as fantasias, as estruturas, os quadros, aí entra toda a sua história psíquica, principalmente, que não é resolvida, e você vai carregando uma relação ou um relacionamento com alguém cujo relacionamento já está morto. E quanto você mais se desgasta nesse relacionamento, você percebendo que alguma coisa vai dar certo, outra coisa, começou um relacionamento, houve o desgaste, separou uma vez, please, não volte não. Não se pode, não se deve queimar a mão numa mesma chama duas vezes.
Não deu certo, acabou. Agora, nós ficamos naquela perspectiva, vem e vai, eu melhorei, eu melhoro e tá. Porque quando nós separamos, o que acontece? Existe de nós uma perspectiva natural de perda, um momento natural de perda, de luto, que a gente quer voltar o defunto de volta para amenizar essa situação. Olha, quando o defunto se enterra, deixa ele lá. Mas nós tentamos, posteriormente, sabendo que o relacionamento está morto, existe uma figura defuntal feminina de um lado, existe outra figura defuntal masculina de outro, e nós queremos colocar dois defuntos, e eles voltam novamente, se machucam cada vez mais. Porque aí o que acontece? Eles já não são mais o que era. São o que não são para tornar-se aquilo que jamais serão no relacionamento. E posteriormente, cada vez que você vai e volta, efeito sanfona, este relacionamento futuro, quando acabar de forma definitiva, a dor ser maior. Agora, a dor de um relacionamento no seu término em si, é uma dor da alma, é uma dor que não tem remédio. Não tem remédio químico para a dor, a não ser que seja acompanhado com um aspecto depressivo, crônico, violento, aquele que é necessário. Mas não, é uma dor cuja dor você não tem remédio. Inclusive, eu passei recentemente por uma dor renal terrível, que eu já falei nas minhas redes sociais, que eu nunca imaginei que existiria essa dor, cólica renal. Então, é necessário que posteriormente se sofra essa dor, mas essa dor passa, Agora, procure ajuda, não procure automedicar no sentido psicológico, tá? O que é automedicar no sentido psicológico? É de repente você imagina assim, não, eu procuro uma outra que vai, uma paixão cura outra, levante seus olhos, a fila anda. Não, isso é automedicação. E conselho não funciona no aspecto clínico. Por favor, o conselho só funciona para quem viveu aquela experiência. Então, relacionamento dói sim em uma separação. Conforme a intensidade que houver, conforme todos os atritos que já tiverem antes, porque quando você se separa, o que acontece? A soma de todas as questões não resolvidas, sua, referente ao seu passado, dela em referente ao passado dele, se aglomera. E agora o que acontece? Ainda se aglomera o que aconteceu de forma dolorida no relacionamento dos dois. Aí a dor é incrível. E você sabe o que acontece? O relacionamento dói mais quando o outro tenta colocar em você a culpa. Numa separação não há culpa. Numa separação não há culpa. Não se sinta culpado de separar de ninguém, tá? Por mais que você cometa falhas, mas você não tem culpa de alguém separar de você, tá? E nem de você separar, porque a culpa nos prende. Lembre-se, não há culpa. Porque se você se sentir culpado, você está preso a este próprio relacionamento. E o que nós queremos aqui, sem delongar muito? É ter a consciência que o relacionamento pós-término, ele dói, ele tem uma dor, é a dor da alma, a dor da angústia, é uma dor que pouco é entendida até pela própria pessoa que está sentindo, ela é incompreendida, porque ela tem uma dimensão muito vasta. Agora, no momento dessa dor, você tem que suportá-la, porque além dela passar, e você vai estar amadurecendo. Você vai estar amadurecendo. E quando você estiver passando por essa fase de uma dor na separação, ou então percebendo que alguma coisa está errada no relacionamento, antes que essa dor se instale, procure ajuda clínica. Não tenha vergonha de dizer, doutor, help me. Eu preciso encontrar a mim mesmo para que eu possa amadurecer, não sem dor, mas saber trabalhar a dor em mim. Porque na vida é o seguinte, não existe crescimento sem dores. O atrito nos faz crescer. A força contrária nos envolve uma força que vocês nem imaginam. Então a vida é assim. A partir do momento em que você cai no berço da existência, você cai num berço de luta para lutar a batalha da sobrevivência. Você percebe isso que em todos os aspectos? Também em um relacionamento. Então o que nós queremos falar com vocês aqui? Preste atenção.
Acompanhe nas redes sociais, nós temos vários temas. Todas as minhas falas, às vezes eu falo alguma coisa, alguma frase, alguma coisa bem legal nos meus bate-papos, mas quando as frases, orações minhas no sentido gramatical, tem um teor de conteúdo maior, nas minhas redes sociais tem essa temática desenvolvida de forma detalhada. Agora, no momento em que você estiver sofrendo a dor da separação, inclusive eu tenho uma palestra muito legal lá, a importância do adeus. É necessário termos um adeus em nossa vida. A importância do adeus. Procure isso, no YouTube está lá, viu? Se não me engano, imprevistos. No meu canal de YouTube, você vai procurar lá, vai ver então na minha rede social, Facebook, Instagram. O perdão é necessário. Então, por isso é necessário, mais do que nunca, você amadurecer na dor. Agora, por favor, no momento em que você estiver dolorido por uma separação, não procure colocar outra pessoa nesse momento. Sabe por quê? Porque essa pessoa pode ser para você um bode expiatório da sua dor. Você pode, até certo ponto, melhorar, mas não é um melhorar de substancialmente de estar definitivamente curado. É um melhorar paliativo. Tomou Doril, a dor sumiu, mas a causa da dor não foi removida. Este relacionamento que eu tive logo após eu ter um outro, todo dolorido, enquanto outro, é um Doril. Posteriormente, esta pessoa que vai estar com você vai te machucar muito mais, porque você colocou nela a responsabilidade de resolver a sua dor. Ela não consegue, nem ele consegue. Porque os próprios relacionamentos em si, como vivenciadores, já têm os seus problemas, já têm os seus conflitos. Então não posso colocar ninguém no momento da minha dor para poder superar a minha angústia. Uma paixão não cura outra. Isto é um adágio, é um senso comum do antigo. Então todas as vezes que você perceber que está passando por um momento de separação, tá? E que essa dor é grande, a primeira coisa que eu afirmo, ela passa. A segunda coisa, amadureça com esta dor e tenha certeza de que você vai sair melhor do que você era ou do que você está para o seu crescimento. Uma outra coisa também que é fundamental na questão de que a separação dói, conforme já falamos aqui, não sei, parece que 4, 5 ou 6 vídeos interligados. Por que ela dói? Por causa da carência que nós temos, principalmente a carência não resolvida na nossa história. É por isso que eu digo, todas as pessoas deveriam fazer análise. Ah, doutor, mas eu não tenho recursos. Essa análise, gente, não é procurar simplesmente alguém. Essa análise pode ser reflexão, uma própria reflexão. Parar, analisar como é que está sendo a sua vida, o que está acontecendo com você, por que alguma coisa não está funcionando. Isso também chama-se autoanálise. Agora, em alguns recursos, procure, por favor, procure ajuda mais uma vez nesse aspecto, porque enquanto nós estamos vivendo, o relacionamento faz parte. Eu não posso fugir de me relacionar. Além do homem ser um ser essencialmente social, conforme nosso filósofo Aristóteles, o homem também ele é construído na sociedade por si mesmo na figura do outro. Lembremos, até meu próprio nome eu não chamo. Eu só sou Maurício porque alguém me chamou de Dr. Maurício. Eu nunca me auto-chamei Dr. Maurício, come here. Relacionar, amadureça, vale a pena. Estamos juntos. Viver cada dia chama-se crescer.